Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a nosso segundo encontro, exercício de oração no Novo Testamento, aprendendo com a oração nos Evangelhos. Os Evangelhos indicam o ato da oração com o termo orar, implorar, até mesmo rezar. Indica a estrada da pessoa que ora em contato com Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, terceira pessoa divina. Podemos ver no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 24 a 25. É por isso que eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam. E assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe o pecado de vocês. O tipo fundamental e mais difundido da oração é a súplica, como veremos hoje. E assim a oração do cristão brota de uma confiança de filho. Essa confiança que vem expressada quando na boca daquele que ora se chama, invoca Deus como Pai. Mateus 6, versículo 6 e versículo 9. Ao contrário, quando você rezar, orar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando rezarem, digam: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O Pai é o princípio e o fim de toda oração. Porque o Pai é princípio de toda a ordem da salvação e o fim de toda a ordem da salvação. Ao rezar na intimidade, ele vem chamado, o que ora é chamado a dirigir com confiança a Deus Pai e ao mesmo tempo entregar sua vida a este Pai, fonte de amor, que nos deu seu Filho amado. Cada um, a seu modo, se coloca na presença do Senhor. Pois, do mesmo modo, aquele que está em oração, assim se lhe apresenta o Deus Pai, a quem ele dirige a oração. O objeto da oração, que o orante dirige ao Senhor, abarca todo o seu mundo, toda a sua realidade. Desde as necessidades mais humildes até aquelas que se referem com a salvação sua e também dos outros, por meio de uma intercessão. Tudo pode se tornar oração. A petição, aquela oração em que se coloca diante do Pai ou de Cristo, seu Filho, colocando diante dele pequenos e grandes problemas da vida. Oração de intercessão. Em favor de alguém e das exigências de uma comunidade, de uma necessidade. De ação de graças e louvores, em que se expressa ao Pai Divino e a Jesus Cristo a gratidão pelos bens materiais e espirituais recebidos. A oração penitencial, em que se confessa a dor dos seus pecados e pede perdão, dirigida à misericórdia do Pai Divino, ou na pessoa de Jesus, nosso irmão. A oração de adoração, em que se reconhece a grandiosidade de Deus, exaltando sua glória e seu nome. A oração é uma expressão da pessoa, que abarca toda a vida da pessoa. Oração é colher o Senhor inteiro na vida de comunhão entre a história eterna de Deus e a humilde história do ser humano, como também a história de cada ser humano, de cada pessoa.
e fala dos momentos importantes no dia a dia de sua vida. Orar é ter o Senhor sempre presente na vida. Com isso, nós vamos olhar um pouco essa oração feita com perseverança e confiança. Vamos trabalhar hoje a parábola de Lucas, que Jesus diz em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, que é a parábola do juiz iníquo ou da viúva perseverante. Vamos primeiro dar uma olhada no texto. São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eles declaram que Deus fará justiça para eles e bem depressa. Esse é o texto que nós queremos refletir desta oração perseverante de súplica. Devemos captar aqui os significados ocultos e as condições necessárias para o orante que possui a intenção de obter aquilo que pede ao Senhor. No versículo 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus fala sobre a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Com esse objetivo, Jesus narra aos discípulos esta parábola. Assim, no início, Jesus quer educar a seus discípulos numa oração não só perseverante e contínua, mas ao mesmo tempo orar sem desanimar, sem perder a alma, sem perder a motivação. Diante de eventuais situações de decepção, por falta de acolhida da súplica, ou por causa da sua aparente ineficácia. A perseverança na oração é uma virtude que não consiste em dizer muitas palavras, ou em obstinar-se em orar, mas, aqui vem, no confiar em Deus, Pai bom, seguros de seu amor e sua fidelidade. São Basílio Magno nos diz: orar sem poses, que é aquela atitude fingida ou exagerada para produzir um efeito determinado. Orar sem poses é aquele que não realiza a oração com palavras incessantes, mas quem se une a Deus com toda a atitude de sua vida. Deste modo, toda a vida será uma oração contínua, sem interrupção. Os personagens que animam a parábola são, de um lado, a viúva, pessoa só, indefesa, símbolo da categoria dos pequenos explorados, que pede justiça. De outro lado, o juiz injusto, que com seu comportamento mau e cruel, não vê ninguém à sua frente, pois nem Deus ele temia. Versículo 2. Com sua oração insistente, a mulher força o juiz para que escute seu pedido, sua súplica. Faz-me justiça contra meu inimigo. Versículo 3.
A viúva não apela para a misericórdia do juiz, cujo coração de pedra ela bem conhece, mas ela apela pela justiça, que, por sua vez, fará triunfar a misericórdia. O centro da parábola está na certeza de que a viúva tem a certeza que a viúva tem de que sua súplica será ouvida pelo juiz. Com efeito, o ensino de Jesus é claro. Se uma pessoa injusta ou má como o juiz cede no fim da súplica da pobre viúva, ele faz justiça dizendo: vou lhe fazer justiça para que essa viúva me deixe em paz e não me moleste mais. Versículo 5. Quanto mais Deus, que é bom e rico em misericórdia, fará justiça a seus eleitos que o clamam dia e noite. Versículo 7. Especialmente diante das petições justas e evangélicas. As petições têm que expressar realmente vontades autênticas, justas e no sentido evangélico. Assim, a lição do Evangelho não reside na invocação efêmera, passageira ao Senhor, mas numa oração confiante e perseverante que vem do coração. Assim se deve perseverar em seus objetivos e nunca deixar de buscar o que se quer. Este é o sentido da nossa oração. Não desanimar, enquanto não se alcança o que se busca em Deus. Exemplo disto é Santa Mônica, que durante 33 anos rezou pela conversão de seu filho Santo Agostinho e não desistiu até que conseguiu de Deus a graça que queria. Perseverar e nunca desistir. Então vamos fazer essa leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 a 8. Vamos trabalhar 3 questões em nossa oração. Faça a leitura da parábola do juiz injusto ou da viúva perseverante. Primeiro momento, onde encontrar motivação para nunca desistir em nossos propósitos e buscas? Nós estamos desistindo muito fáceis. Nós temos que perseverar, teimar naquilo que quer e sempre buscá-lo com intensidade. A fé não permite que possamos desistir nunca, mesmo quando as situações estão difíceis. Pense nisso. Reze o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8, num lugar tranquilo e reflita. O que isso pode dizer para a tua vida? Então, esse é o nosso segundo encontro. Nós vamos ter vários encontros com passagens do Novo Testamento, nos ajudando a meditar sobre a oração. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Paz e bem.